Olá, gente. Bom dia a todos vocês. Como é que vocês estão? Como é que vocês amanheceram? Espero que todo mundo bem, certo? Todo mundo em paz. Então, hoje a nossa aula, eu trago para vocês a nossa aula de história, uma aula bastante interessante, certo? Onde nós vamos falar, vou falar com vocês sobre a independência do nosso Brasil, como se deu, por que se deu, quem deu o grito de independência, aonde foi esse grito de independência, em que ano e por quê, certo? Aí o livro de vocês, esse assunto está na página 62 do livro de vocês, certo? E 62, 63, 64. Então, são 3 páginas desse livro. O que é que acontece? Como são 3 páginas desse livro, vocês vão fazer, eu vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou dar a primeira parte hoje, certo? Porque é um assunto que realmente a gente precisaria de um tempo maior para que eu pudesse explicar para vocês. Só que como a gente não tem esse tempo todo, eu vou dividir em 2 partes, certo? Para realmente falar de forma um pouco mais clara e sobre de uma parte os pontos, os aspectos importantes, e na próxima semana eu falo outros aspectos, outros pontos importantes, e não deixo de falar nada, certo? E aí eu falo hoje, próxima semana eu dou continuidade. O exercício, ele também foram 2 páginas, eu dividi, essa semana vocês fazem uma, na próxima semana vocês respondem a outra página, certo? Então hoje eu vou falar só a página 62, certo? Então eu vou só explicar a página 62, aí vocês vão me acompanhando, certo? Algumas informações que estão aí nos slides eu busquei na internet, mas aí depois eu vou dar uma lida no livro de vocês e vou explicando o que eu não tiver falado, certo? Vocês lembram como se deu? Lembra assim, que tudo é uma continuação. Então, nós falamos no último assunto, se vocês se recordam, falamos sobre a vinda da família real para o Brasil. Por que a vinda da família real para o Brasil? O que eles vieram fazer aqui no Brasil? Eles vieram porque eles tentaram fugir, certo, de um ataque de Bartolomeu Dias. Por quê? Porque ele estava insatisfeito, né? Porque Portugal, o rei de Portugal estava aliado aos ingleses, coisa que ele não estava muito satisfeito. Mas aí Dom João ele resolveu vir para aqui para o Brasil como uma forma de refúgio, né, para fugir dos ataques de Bartolomeu. Aí ele veio para cá com toda a sua família real e toda a sua corte, eles todos vieram para aqui para o Brasil. Só que aí a gente lembra que o Brasil ele sempre veio os movimentos que estavam, os movimentos de Beckman, movimentos dos emboabas, os movimentos, as revoluções, né, nativista, isso tudo por conta de insatisfação, que as pessoas, os brasileiros, eles não queriam mais, né, que a corte, que o rei de Portugal tivesse domínio sobre as terras brasileiras. Então as pessoas elas já estavam, né, já se cogitava, né, a ideia de uma independência, Brasil se tornar independente de Portugal. Não fazia sentido, porque Brasil, um país, ele teria que ser livre, não ser independente, não ser comandado por portugueses. E aí lembra que lá no assunto, se vocês não lembram, eu volto mais um pouquinho, fala sobre a guerra de Pernambuco, né, a revolta pernambucana, que Pernambuco, se volta a Revolução Pernambucana, desculpa, que foi uma revolução, né, um conflito entre Pernambuco, que eles estavam realmente insatisfeitos, né, com essa questão, e eles meio que se afastou, né? Como se fosse um país, um estado isolado do Brasil, e que não é, faz parte do Brasil. E aí, no final de tudo isso, Dom João ele precisa voltar para Portugal, e ele deixa no lugar dele o filho dele regente, que é Dom Pedro. Que foi Dom Pedro. Mas antes de, eu não sei se vocês lembram, eu li sobre um recado, certo? Sobre uma carta que ele deixa para Dom Pedro. Ele fala bem assim. Vocês não lembram? Eu vou dar uma lida rapidinho só para vocês, né? Para a gente entrar nesse assunto. Pedro, se o Brasil se separar, antes que seja para ti, que has de me respeitar, do que para alguns desses aventureiros. Então, se ele já deixa isso, porque já se sentia, já se ouvia, já se era, né? Eu acho que já tinha burburinhos que o Brasil ele precisava ser independente de Portugal. Por isso que Dom João ele deixa esse recado para o filho. Se o Brasil tiver que se separar, antes seja de ti, né, que é meu filho, que há de me respeitar, que é o meu filho, do que por qualquer outro aventureiro. E aí Dom Pedro, na época Dom Pedro que ficou, que era o príncipe regente, e aí é que aí tudo começa, a partir do ano de 1822 foi quando tudo começou, certo? E aí eu trago algumas informações, aí Dom Pedro, montado em seu cavalo, às margens do riacho Ipiranga, o pessoal todo mundo feliz, satisfeito, ele deu o grito de independência, né? E aí as pessoas, os seus soldados,
né, ao redor dele, todo mundo festejando, feliz e contente, porque de fato o Brasil agora era um país independente. Mas será que era totalmente independente? Porque até aí ainda era uma monarquia, não era uma república, né? Para depois, aí depois disso, aí veio o país republicano, né? Logo depois, em seguida, ele se tornou um país, né, para ser independência é o quê? Quando eu sou independente, eu ando com as minhas próprias pernas, eu não dependo de ninguém para nada. Mas aí se a gente para pensar, será que é realmente independente? Ele era independente, mas ainda era uma monarquia, certo? Ele não era um país ainda republicano. Ele talvez soltou totalmente as amarras, se tornou totalmente independente quando ele passou a ser também monarquia, porque até então Dom Pedro ainda estava no poder como o primeiro imperador do Brasil, certo? Que era Dom Pedro, ele passou a ser chamado Dom Pedro I porque ele era o primeiro imperador, se tornou o seu primeiro imperador. E aí eu trago algumas informações, diz assim: a independência do Brasil. A independência do Brasil, todo mundo sabe que foi em 7 de setembro do ano de 1822. A partir dessa data, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. Ele não mais pertencia a Portugal, certo? E aí a proclamação foi feita por Dom Pedro, que depois disso ele passa a ser chamado Dom Pedro I, porque ele se torna o primeiro imperador do Brasil, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo. Ele grita independência ou morte, não é isso? Foi o que ele gritou às margens do Riacho Ipiranga. E aí, qual foram as causas? Vontade de grande parte da elite política, as pressões dos grandes fazendeiros, engenheiros, dos políticos estavam querendo essa questão da autonomia política, porque até então a cobrança de impostos altíssimos, vocês lembram, né? Tudo tinha que ser repassado para a corte, para a coroa portuguesa. Então tudo isso estava revoltado, as pessoas estavam revoltosas. Desgaste no sistema de controle econômico, com restrição de altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil, tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Então, todas essas foram as causas. E a pressão toda em cima de quem? De quem estava no poder. Quem estava no poder? O príncipe regente Dom Pedro, né? E aí o dia do fico foi o dia quando ele gritou. Dom Pedro não atacou as determinações, não acatou, que foi uma determinação que era para não declarar independência. Então ele não atacou, né, as determinações feitas pela coroa portuguesa que exigia seu retorno para Portugal. O pai dele queria que ele voltasse para Portugal, mas ele disse que foi o dia que ele ficava lá, então ficou chamado como o dia do fico. O pai queria que ele retornasse e ele não retornou. E em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro negou ao chamado e afirmou que ficaria no Brasil. Então o dia do fico se deu por conta disso, porque ele já cogitava, o pai insatisfeito com essa decisão tomada por Dom Pedro, mas que já sabia que ele estava sendo pressionado para isso acontecer, né? E aí queria que ele retornasse para Portugal. E ele disse que não ia e ficaria, que foi chamado do dia do fico. E aí, em 9 de janeiro, Dom Pedro negou o chamado e afirmou que ficaria realmente no Brasil, certo? E aí eu vou ler agora algumas informações que traz o livro de vocês, bem interessante, só para a gente aprofundar mais, certo? E a independência do Brasil ocorreu no 7 de setembro de 1822, foi um dos acontecimentos mais importantes na história do Brasil, de fato, no país, porque o país, desde 1500 até o 1800, quantos anos o país, né, nas mãos da coroa da corte portuguesa, da coroa portuguesa, né, muitos anos, mais de 300 anos, não é isso? Marcando o fim da dominação de Portugal sobre o território brasileiro. Com a volta de Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro, né, para Portugal, Dom Pedro, seu filho, permaneceu no Brasil como príncipe regente. Muitas dificuldades foram enfrentadas por Dom Pedro desde o começo do seu governo. Com seu pai, Dom João, havia levado todo o dinheiro dos cofres. Imagine, ele teve que ficar no Brasil e ainda teve que ficar sem dinheiro, né? Para Portugal praticamente não existia dinheiro, a situação econômica era péssima. Além disso, o comércio passava por uma grande crise. Outro aspecto que dificultou seu governo foi o fato de a administração ter ficado com poucos funcionários. Diante dessas dificuldades, Dom Pedro adotou medidas como vistas a melhoria da situação. Fez grande economizou, procurou reduzir as despesas e adotou o sistema de orçamento pela primeira vez em nosso país. Então, assim, na época de Dom Pedro não foi, né, um imperador ruim, ele foi o que passou mais tempo, certo, no poder. Ele, né, você vê que ele já começa, né, o pai foi embora, deixa as finanças, né, de forma escassa para ele, sem dinheiro, então ele começa, né, fazer algumas melhorias no país.
As juntas administrativas do Pará, do Maranhão e da Bahia não reconheciam a autoridade de Dom Pedro e por isso não aceitavam os seus decretos. Então, aí imagine, né? Ele mandava e alguns outros estados não obedeciam. Além das dificuldades com essas províncias, havia os conflitos interesses entre os partidos políticos. O Partido Português queria que o Brasil voltasse à categoria de colônia, sob domínio de metrópole. O Partido Monárquico queria que o Brasil ficasse independente de Portugal, tendo como imperador Dom Pedro. E o Partido Republicano queria que o Brasil definitivamente livre de Portugal. Então, se a gente parar para analisar três questões aí, três embates, né? A corte portuguesa, como regresso de Dom João VI a Portugal, deu início à política que buscava transformar novamente o Brasil numa colônia. Então, queria transformar novamente o Brasil em uma colônia. Em 1821, por exemplo, a corte portuguesa aprovou um decreto em que declarava a independência de todos os governos e províncias. Nessa situação, Dom Pedro praticamente passava a ser governador do Rio de Janeiro. No final desse mesmo ano, novas ordens vieram de Portugal, a extinção do poder central e a exigência de retorno de Dom Pedro a Portugal, com a finalidade de completar seus estudos para um dia ocupar dignamente o trono do pai, né, o trono português. E ele não obedeceu e ele ficou no Brasil. No Brasil, tais ordens causaram indignação geral, entretanto, Dom Pedro Parcial parecia hesitar. Então, os patriotas iniciaram um movimento que o príncipe regente não cumprisse as medidas propostas por Portugal. Aderiram a esse movimento muitas representações das províncias que pediram a Dom Pedro que permanecesse no Brasil sem acatar as ordens vindas de Lisboa, capital de Portugal. E aí o movimento foi tão intenso que em poucas horas as mensagens do Senado da Câmara, assim era chamada a atual Câmara Municipal do Rio de Janeiro, recolheu 8.000 assinaturas que foram solenemente levadas ao príncipe. Então tiveram baixo assinado, que foi nesse momento o dia do fico, né, que ele realmente ficou no Brasil, né, por conta desses baixos assinados, porque o pai dele queria que ele voltasse para o Brasil. Então ele disse que não voltava, foi recolhido 8.000 baixos assinados, né? E aí depois de alguma citação, Dom Pedro autorizou que divulgasse seu pensamento da seguinte forma: como é para o bem de todos e felicidade geral da nação, né? Se vocês já ouviram, mas é como para o bem de todos e felicidade geral da nação, que ficou estabelecido como o dia do fico, né? Estou pronto, diga ao povo que fico. Essas palavras ficaram registradas numa carta que Dom Pedro encaminhou a Dom João VI. Nesse mesmo dia, 9 de janeiro de 1822, esse dia passou a ser lembrado como o dia do fico. Assim, houve muita festa por causa da decisão de Dom Pedro, já que era um grande passo para a independência. Então, eu vou finalizar até aqui, porque a gente já está bem grande, o vídeo já está quase 14 minutos. Então, esse dia ficou conhecido como dia do fico, por quê? Porque as pessoas fizeram um baixo assinado, tiveram algumas insatisfações, o pai queria levar o filho de volta para lá, para que ele tivesse que terminar. Ele então era um príncipe regente, e como o pai não estava, quem ficava era quem era um regente, né? No caso foi Dom Pedro, e aí com um baixo assinado das pessoas, né, querendo que ele ficasse, e ele acabou ficando, que foi aí ele disse, né, que se é para o bem geral de toda a nação, eu fico, então eu fico aqui. Ele ficou aqui e para dar o próximo passo, que seria o quê? A independência do Brasil, certo? Então eu finalizo essa parte. Na próxima semana eu volto para explicar, para finalizar, certo? E aí vocês vão responder, né? Atividade no livro de ciências, a página 65, que é só a primeira parte, para a gente, né, não responder, e depois vocês respondam a segunda parte, quando eu explicar a segunda parte do assunto. E aí vocês vão responder também o livro de atividade de reforço na página 130 e 131. Fiquem todos com Deus e até amanhã, certo?